Olá, pessoal! A perseguição religiosa está a todo vapor e o povo de Deus continua sofrendo com a hostilidade e a crueldade de homens que só pensam em poder. Recentemente, a China comemorou 100 anos do Partido Comunista e houve uma grande perseguição, pois muitos cristãos não comemoraram o aniversário do Partido Comunista da China e algumas dessas pessoas foram presas. Uma mulher cristã explicou que durante o interrogatório ela descobriu que alguns policiais se disfarçaram de trabalhadores de limpeza e vigiaram sua casa por 3 meses antes de ser presa. A polícia também mostrou à mulher imagens de vigilância de 2 outros membros de uma igreja local e obrigou a mulher a mostrar onde realmente eles moravam para decretar a prisão deles. Bob Fu, um pastor que mora na China, disse que está acontecendo uma nova revolução cultural em seu país. O Partido Comunista exige que todos os pais e professores procurem todos os livros religiosos, livros antagônicos e livros estrangeiros para fazer a destruição desses materiais. Ou seja, a Bíblia é um livro estrangeiro e o Partido Comunista acredita que esse livro é um perigo para eles. Nem todos têm acesso à Bíblia. A maioria das pessoas que têm acesso à Bíblia são pessoas que aceitaram as regras ditatoriais do governo comunista da China. Por isso, quem tiver uma Bíblia sem autorização do governo pode ser preso. Cultos domésticos são proibidos e a reunião de pessoas religiosas em qualquer lugar do país é proibido também. Tudo depende de uma autorização do governo, ao contrário, é proibido. A estratégia desse presidente é que todos venham a adorar a ele, e quando alguém não cumpre suas exigências, as consequências podem ser graves. Muitas igrejas estão sendo censuradas e obrigadas a cumprir ordens do governo que ferem os princípios bíblicos. Recentemente, todas as igrejas foram obrigadas a segurar a bandeira do Partido Comunista e cantar canções patrióticas durante os cultos. Ou seja, as pessoas foram obrigadas a homenagear o seu presidente e exaltá-lo durante o culto. Ou seja, ele quer ser o próprio Deus. Existem mais de 97 milhões de cristãos na China. Uma grande porcentagem frequenta igrejas ilegais ou domésticas não registradas, por causa da grande perseguição do Partido Comunista Chinês. A intenção desse partido é aniquilar todas as religiões e obrigar as pessoas a servir somente ao seu presidente. Na Bíblia, há um relato de um rei que tinha as mesmas características desse presidente comunista da China. Nabucodonosor era um rei muito rico e cultuava aos deuses pagãos. E ele condenou Sadraque, Mesaque e Abidnego à fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens hebreus não se prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Por isso que eles foram lançados na fornalha ardente. Mas Deus livrou os seus servos da fornalha ardente e após o livramento sobrenatural dado por Deus aos 3 jovens, o rei Nabucodonosor aparece no texto bíblico reconhecendo que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Deus
castigou o rei Nabucodonosor a um período de 7 tempos de loucura. Durante esse período, ele se comportou como um animal. Terminando o tempo determinado por Deus, o rei Nabucodonosor recobrou o entendimento e deu glória ao Senhor. A perseguição religiosa vai aumentar e a busca pelo poder vai fazer com que as pessoas desprezem a Deus. Jesus foi perseguido, seus discípulos também foram perseguidos, e nós que cultuamos e adoramos ao nosso Deus também vamos sofrer as mesmas coisas. A Bíblia nos diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 10. E o apóstolo Paulo diz que devemos nos lembrar dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Hebreus, capítulo 3, versículo 3. E uma coisa é certa: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E por último, o apóstolo Paulo nos deixa uma mensagem de esperança. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 8 até o 9. E lembre-se o que Jesus nos disse em João capítulo 15, versículo 20, que diz o seguinte: se me perseguiram, também perseguirão vocês. A perseguição religiosa vai aumentar muito e a nossa missão como igreja é orar por essas pessoas. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus, amém.